Deus viu suas lágrimas, sua hora vai chegar. Você chorou em silêncio, sorriu para pessoas que não imaginavam a batalha que acontecia dentro de você. Continuou caminhando quando tudo parecia dizer para desistir. E talvez exista uma pergunta que tenha acompanhado seus pensamentos nos últimos meses. Até quando? Até quando a espera? Até quando a luta? Até quando as portas fechadas? Até quando os sonhos adiados? Mas existe algo que Napoleon Hill ensinava que poucas pessoas compreendem profundamente. Antes de toda grande conquista, existe um período em que nada parece fazer sentido. É como se a vida estivesse testando a força da sua visão. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje, porque se você chegou até esta mensagem, existe uma chance de que esteja vivendo uma das fases mais importantes da sua história. Uma fase que parece derrota, mas que pode ser preparação. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários. Eu acredito no tempo de Deus. Porque aquilo que você declarar hoje pode fortalecer sua fé para os próximos passos. Existe uma história antiga que ilustra perfeitamente esse momento. Durante anos, um agricultor plantou sementes em sua terra. Todos os dias ele regava, todos os dias ele cuidava, todos os dias ele observava o solo. Mas nada aparecia. Um vizinho começou a rir. Outro dizia que ele estava perdendo tempo. Alguns afirmavam que a terra estava morta. Porém, o agricultor continuou. O que ninguém sabia era que aquelas sementes estavam criando raízes profundas antes de aparecerem na superfície. E quando finalmente surgiram, cresceram com uma força que ninguém conseguia explicar. Muitas vezes Deus trabalha exatamente assim. Primeiro nas raízes, depois nos frutos, primeiro no invisível, depois no visível. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Porque quando Deus está preparando uma grande mudança, normalmente Ele começa dentro da pessoa antes de transformar o ambiente ao redor. Napoleon Hill observou algo semelhante ao estudar milhares de pessoas bem-sucedidas. Ele percebeu que quase todas passaram por um período de dificuldades intensas pouco antes da grande virada. Perdas, fracassos, rejeições, momentos de dúvida, situações que pareciam injustas. Mas depois descobriram que aquelas experiências estavam moldando a pessoa que precisavam se tornar. E aqui existe uma verdade poderosa. As lágrimas que você derramou não foram desperdiçadas. Cada oração feita em silêncio, cada noite de preocupação, cada momento em que você continuou mesmo sem forças, tudo isso está construindo algo dentro de você, porque Deus não vê apenas o que você faz quando está forte. Ele vê o que você faz quando está cansado, quando está decepcionado, quando está confuso, quando ninguém está olhando. É nesses momentos que o caráter é formado. E sem caráter não existe prosperidade duradoura. Sem caráter não existe crescimento sustentável. Sem caráter não existe capacidade para administrar as bênçãos que estão por vir. Talvez você esteja olhando para a sua situação atual e enxergando apenas limitações. Mas existe uma pergunta que pode mudar sua perspectiva. E se esta fase não estiver acontecendo contra você? E se ela estiver acontecendo para você? Pense por alguns segundos. Quantas coisas você aprendeu nos últimos anos? Quantas lições adquiriu? Quanta maturidade desenvolveu? Quantas pessoas conseguiu identificar como verdadeiras ou falsas? Quantos erros deixou de cometer novamente? O sofrimento nunca é agradável. Mas, frequentemente, ele produz uma sabedoria que não pode ser comprada. E essa sabedoria costuma ser uma das maiores riquezas que alguém pode possuir. Agora preste muita atenção, porque existe um sinal muito comum quando a virada está se aproximando. Você começa a sentir que não pertence mais ao lugar onde está. As antigas conversas deixam de fazer sentido.
Os velhos hábitos perdem a atração. As mesmas distrações já não produzem satisfação. É como se algo dentro de você estivesse dizendo: existe mais. Esse sentimento pode ser desconfortável, mas também pode ser um indicador de crescimento. A águia não foi criada para viver como uma galinha. O carvalho não foi criado para permanecer uma semente. E você não foi criado para permanecer preso ao mesmo nível para sempre. Muitas pessoas confundem esse processo com fracasso, mas, na verdade, ele pode ser um chamado para a evolução. Continue, porque a parte mais surpreendente dessa mensagem está chegando. Existe algo que quase ninguém percebe quando está atravessando uma fase difícil. Os maiores milagres geralmente começam quando a pessoa acredita que chegou ao limite. É nesse ponto que muitos desistem. E é exatamente nesse ponto que outros começam a experimentar a transformação. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas abandona seus sonhos quando está a poucos passos da realização. Elas enxergam apenas o obstáculo, mas não conseguem enxergar o que existe logo atrás dele. Imagine um mineiro procurando ouro. Durante meses ele cava, investe tempo, energia, esperança, mas não encontra nada. Então chega um dia em que ele olha para aquele buraco e pensa: não vale mais a pena. Ele abandona tudo, vai embora. Dias depois, outra pessoa compra aquele terreno, continua cavando e encontra uma das maiores jazidas de ouro da região. A diferença entre os dois não foi inteligência, não foi sorte, não foi talento, foi persistência. E talvez Deus esteja tentando ensinar exatamente isso para você neste momento. Porque existem bênçãos que só podem ser recebidas por pessoas que aprenderam a continuar quando tudo parece impossível. Você já percebeu que algumas pessoas desistem ao primeiro problema, enquanto outras continuam mesmo depois de inúmeras derrotas? Essa diferença cria destinos completamente diferentes. E talvez você esteja sendo preparado para fazer parte do segundo grupo. O grupo das pessoas que não abandonam seus sonhos, que não abandonam sua fé, que não abandonam seu propósito, mesmo quando não conseguem enxergar resultados imediatos. Existe uma razão para isso. Deus nunca mede sua vida apenas pelos resultados que você vê. Ele também observa a pessoa que você está se tornando durante a caminhada. Porque muitas vezes a bênção não é o destino. A bênção é a transformação. Você pede prosperidade, mas Deus trabalha sua disciplina. Você pede abundância, mas Deus fortalece sua mentalidade. Você pede oportunidades, mas Deus desenvolve sua coragem. E quando essas qualidades começam a amadurecer dentro de você, as oportunidades passam a enxergar você de forma diferente. As pessoas certas começam a aparecer. As ideias certas começam a surgir. As portas certas começam a abrir. Não porque aconteceu um passe de mágica, mas porque você se tornou alguém capaz de atravessá-las. Existe outro sinal importante que costuma aparecer antes da virada. Pessoas começam a se afastar, e isso machuca. Às vezes são amizades, às vezes relacionamentos, às vezes pessoas que você acreditava que caminhariam ao seu lado para sempre. Mas aqui está uma verdade que poucos aceitam. Nem todo mundo foi enviado para acompanhar todas as fases da sua vida. Algumas pessoas participaram apenas de um capítulo. Outras participaram apenas de uma estação. E quando a estação termina, elas também partem. O problema é que muitas pessoas tentam segurar aquilo que Deus está removendo. Tentam manter portas abertas que já deveriam estar fechadas. Tentam carregar relacionamentos que já cumpriram seu propósito. Mas toda grande transformação exige espaço. Você não pode receber algo novo mantendo as mãos ocupadas com tudo aquilo que pertence ao passado. Pense numa árvore. Antes de florescer novamente, ela perde folhas. Durante algum tempo parece mais fraca, parece vazia.
parece sem vida, mas na realidade ela está apenas se preparando para um novo ciclo. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Talvez aquilo que parece perda seja preparação. Talvez aquilo que parece atraso seja alinhamento. Talvez aquilo que parece um fim seja apenas o começo de algo muito maior. E aqui está algo poderoso. Quando Deus está preparando sua virada, Ele frequentemente começa fechando portas. Porque portas erradas abertas podem impedir você de encontrar as portas certas. Por isso, não chore por tudo aquilo que foi embora. Nem tudo que saiu da sua vida foi perda. Algumas coisas foram livramento. Algumas foram proteção. Algumas foram redirecionamento. Você só entenderá completamente mais tarde. Mas um dia vai olhar para trás e perceber que Deus estava organizando detalhes que você não conseguia enxergar naquele momento. E existe ainda um sinal mais forte. Um sinal que poucas pessoas reconhecem quando ele aparece. É sobre isso que vamos falar agora. Porque esse sinal pode estar acontecendo na sua vida exatamente neste instante. O próximo sinal é um dos mais misteriosos e também um dos mais poderosos, porque ele acontece primeiro dentro de você, antes de qualquer mudança aparecer do lado de fora. Você começa a sentir uma inquietação diferente. Não é medo, não é ansiedade comum. É como se algo dentro da sua alma estivesse dizendo que uma nova fase está se aproximando. Você não consegue explicar, mas sente. As mesmas situações já não despertam o mesmo interesse. Os mesmos lugares parecem diferentes. Os mesmos problemas já não possuem o mesmo peso. É como se sua mente estivesse sendo preparada para enxergar além daquilo que antes limitava sua visão. Napoleon Hill acreditava que toda grande conquista nasce duas vezes. Primeiro na mente, depois na realidade. Primeiro no invisível, depois no visível. E é exatamente por isso que muitas pessoas ficam confusas durante a fase da preparação. Porque elas ainda estão olhando para as circunstâncias, enquanto Deus já está trabalhando na mentalidade. O mundo diz: veja o que está acontecendo. Mas a fé diz: veja o que está sendo construído. Existe uma enorme diferença entre essas duas perspectivas. Uma observa o problema, a outra observa a possibilidade. Uma vê o atraso, a outra vê o preparo. Uma vê a escassez, a outra vê o processo. E quanto mais você amadurece espiritualmente e emocionalmente, mais percebe que os maiores movimentos de Deus acontecem nos bastidores. José foi vendido pelos irmãos. Parecia derrota, parecia abandono, parecia injustiça. Mas anos depois, ele descobriu que cada acontecimento estava posicionando-o exatamente onde precisava estar. Davi cuidava de ovelhas quando ninguém imaginava que existia um rei dentro dele. Moisés passou décadas no deserto antes de liderar uma nação. Em todos esses casos, existiu algo em comum. A preparação foi maior que a revelação, porque Deus estava formando a pessoa antes de entregar a missão. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Talvez você esteja tão concentrado naquilo que ainda não aconteceu que não percebe tudo aquilo que já mudou dentro de você. Olhe para trás. Você não é a mesma pessoa de um ano atrás. Não pensa igual. Não reage igual. Não acredita igual. As dores que quase destruíram você acabaram fortalecendo áreas que antes eram frágeis. As decepções ensinaram discernimento. Os atrasos ensinaram paciência. As perdas ensinaram valor. As dificuldades ensinaram dependência de Deus. Nada foi desperdiçado. Nada. Existe uma frase que transformou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Aquilo que parece estar acontecendo contra você pode estar acontecendo a seu favor. Pense nisso. Quantas vezes você pediu algo e não recebeu? Naquele momento ficou decepcionado.
Mas meses depois, percebeu que aquela resposta negativa evitou um problema muito maior. Quantas vezes uma porta se fechou e você sofreu, mas depois descobriu que aquela porta fechada o conduziu para algo melhor. A verdade é que nossa visão é limitada. Nós enxergamos alguns passos à frente. Deus enxerga o caminho inteiro. Por isso, existem momentos em que confiar é mais importante do que compreender. E aqui está algo que você precisa ouvir hoje. Sua história ainda não terminou. O capítulo atual não define o final. A dificuldade atual não determina o destino. O atraso atual não cancela a promessa. A lágrima atual não impede a alegria futura. Muitas vezes o inimigo tenta convencer a pessoa de que nada vai mudar, de que tudo continuará igual, de que a luta será permanente. Mas isso é uma ilusão, porque a própria natureza nos ensina que tudo muda. A noite dá lugar ao dia, o inverno dá lugar à primavera, a tempestade dá lugar ao céu aberto. E a fase que você está vivendo também não será eterna. Talvez você não saiba quando, talvez você não saiba como, mas a mudança está mais próxima do que imagina. E existe um comportamento que pode acelerar sua preparação para recebê-la. A maioria das pessoas ignora esse princípio, mas aqueles que o aplicam costumam experimentar transformações profundas. É sobre isso que vamos falar agora, porque essa atitude pode ser a diferença entre continuar esperando ou estar pronto quando a oportunidade finalmente chegar. Se você chegou até aqui, quero que escute estas palavras como se fossem direcionadas exclusivamente para você. Talvez ninguém saiba o que você enfrentou. Talvez ninguém tenha visto suas lágrimas. Talvez ninguém tenha percebido as batalhas que você travou em silêncio. Mas Deus viu. Ele viu cada oração feita na madrugada. Viu cada momento em que você quis desistir, mas continuou. Viu cada porta fechada, cada decepção, cada injustiça, cada noite em que você perguntou: meu Deus, quando minha hora vai chegar? E a resposta é simples: sua hora está mais perto do que você imagina. Porque Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma dor em força, transforma atraso em preparação, transforma lágrimas em testemunho, transforma desertos em escolas de crescimento. Você não passou por tudo isso para terminar derrotado. Você não chegou até aqui para voltar atrás. Existe uma nova fase se aproximando, uma fase onde aquilo que hoje parece impossível começará a fazer sentido. Uma fase onde as peças finalmente se encaixarão. Uma fase onde você olhará para trás e perceberá que Deus estava trabalhando o tempo inteiro, mesmo quando você não conseguia enxergar. Então, não abandone sua fé. Não abandone seus sonhos, não abandone sua visão. Continue plantando, continue acreditando, continue avançando, porque a colheita sempre chega para quem não desiste durante o plantio. E quando sua virada acontecer, lembre-se de uma coisa: ela não será apenas para mudar sua conta bancária. Ela será para mostrar que Deus nunca abandonou você, que cada lágrima teve um propósito, que cada luta teve um significado e que cada passo da sua jornada estava conduzindo você para este momento. Se você acredita que Deus está preparando algo grande para a sua vida, escreva agora nos comentários: minha hora vai chegar. E se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal, porque a próxima mensagem pode ser exatamente a confirmação que você estava esperando. Lembre-se, o relógio de Deus nunca atrasa. Ele trabalha em silêncio, mas quando chega a hora certa, ninguém consegue impedir a sua virada.